الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Versículo 31 e versículo 32. Tá ok? 31, 32. Chamado versículo do teste. O versículo da prova real. Vamos ver então qual é. A tradução do professor Samir Al-Hayek fala o seguinte: diga, se verdadeiramente amais a Allah, siga-me. Allah vos amará, perdoará vossas falhas, porque Allah é indulgente e misericordiosíssimo. Obedecei a Allah e ao mensageiro. Mas se recusarem, saibam que Allah não aprecia os incrédulos. Vamos agora para a tradução do professor Hilmi Nasser. Eu repito, é sempre interessante, quem quiser ter um estudo corânico, trabalhar com essas traduções, ou esses tradutores. Tem mais tradutores ainda, tá ok? Mas os mais conhecidos são esses da língua portuguesa, aqui do Brasil. A tradução do professor Samir Hilmi Nasser fala o seguinte: se amais a Allah, segui-me. Allah vos amará e vos perdoará os delitos. E Allah é perdoador e misericordioso. Obedecei a Allah e ao mensageiro. E se voltarem as costas, por certo, Allah não ama os renegadores da fé. Eu acho que a tradução do Hilmi Nasser está mais clara para mim. A opinião pessoal. O versículo fala o seguinte: diga, se vocês realmente amam Allah, sigam-me. Allah vos amará e perdoará os vossos pecados, porque Allah é perdoador e misericordioso. O que significa esse versículo quando você lê? Versículo 31. O grande estudioso do Alcorão, um homem fantástico, eu gosto de falar dele, gosto de falar de todo mundo, né, dos sábios. O nome dele era Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Abu Ja'far al-Tabari. Faleceu no 310 da Hijra, do calendário islâmico. É o maior sábio de interpretação do Alcorão, né? E todo mundo que escreveu depois dele sobre exégese, interpretação do Alcorão, baseia-se nele também. Ele menciona o Imam Tabari, anota, Tabari, né? Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari. Ele nasceu na região chamada Tabaristan. Hoje é a região do Mar Cáspio, ali entre uma cidade chamada Amr, entre Teherã, capital do Irã hoje, e o mar ali. O que o Tabari fala? Esse versículo tem duas versões da revelação desse versículo. Ele menciona, tem duas versões, qual foi o motivo, a ocasião que este versículo foi revelado. A primeira delas foi quando as pessoas, alguns novos muçulmanos, chegavam ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falavam: nós amamos Allah. Onde eles passavam, nós amamos Deus. Não tem pessoa hoje que fica assim no Facebook: Juma Mubarak, sexta-feira abençoada, I love Islam, o Islã é bom, o Islã é 10, como eu amo o meu Islã. Tem pessoas que falam isso? Pois é, isso não é de hoje. Algumas pessoas que eram novos muçulmanos, novos convertidos, chegaram lá em Medina e começaram a falar isto: eu amo Allah, nós amamos Allah, por isso que nós estamos aqui falando, botar uma faixa, eu amo Deus, né? Então Allah revelou esse versículo: diga, se vocês verdadeiramente amam Allah, sigam-me. Esse mi aí é do profeta Muhammad. Se vocês realmente amam Allah, sigam o profeta Muhammad. Daí Allah vos amará.
O próprio Tabari, ele menciona uma outra riwaya, uma outra narração, tá? Uma outra versão, por causa do motivo que esse versículo foi revelado. Ele fala o seguinte: esse versículo foi revelado em ocasião àquela comissão de cristãos lá do Najran, no sul da Arábia, que foram até Medina falar com o profeta, sallallahu alaihi wasallam. E eles falavam: nós amamos Allah, por isso que seguimos Jesus. Então Allah revelou o versículo: dizem, se vocês realmente amam Allah, seguem-me. Se realmente amam Allah, sigam aquele que Allah enviou. O próprio Imam Abu Ja'far, ele menciona: se vocês realmente amam Deus, né, sigam o mensageiro de Deus enviado para vocês. Esse é o significado do versículo. Eu vou mencionar um outro sábio chamado Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Esse Qurtubi é do século VI do Islã, né? É um dos grandes sábios de interpretação do Corão, um grande jurista também. Ele nasceu na cidade de Córdoba, hoje é em Córdoba, na Espanha, né? O seu livro é um dos livros que tem mais conteúdo de explicação do Alcorão. O Imam Al-Qurtubi, quem leu seu livro de interpretação do Alcorão, sai formado praticamente. Porque tem de tudo lá. O Qurtubi, ele pega o versículo do Alcorão, ele é conhecido na estuda, o Corão chama-se Tafsir at-Tahlili, ou Tafsir, explicação analítica. Ele faz uma análise de versículos de palavra a palavra. Ele fala o seguinte: o Qurtubi menciona essa passagem, fala o seguinte: um sinal de amor a Allah, o maior sinal que a pessoa pode demonstrar de amor a Deus é amar aquilo que Deus revelou. Olha que o Qurtubi, do século VI do Islã, fala: maior sinal, maior prova, maior evidência de amor a Allah é o quê? Amar aquilo que Allah revelou. Imagina a pessoa fala: eu gosto de Allah, eu amo Allah, mas eu não gosto daquilo que Allah revelou. E fala o seguinte: o maior sinal de amar aquilo que Allah revelou, o maior sinal de amor por aquilo que Deus revelou, é amar também aquele que foi enviado com a revelação de Allah. Olha que legal. Imam Al-Qurtubi, ele menciona essa frase: min alamati hubbillah hubb ma anzala Allah ta'ala fi kitabih, wa min alamat hubbi ma anzala Allah fi kitabih mahabbat al-mursal ilayh. E um sinal de amor àquilo que Deus revelou é amar aquele que foi revelado a ele o livro. Quem é? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o sinal de amor ao profeta Muhammad é seguir a sua sunnah. Que legal! Anota aí, disse Qurtubi, disse Imam Al-Qurtubi, que ele fala de Sahl ibn Abdullah at-Tusturi, fala o seguinte: o sinal de a maior prova de amor a Allah é amar aquilo que Deus revelou, que é o seu livro. E a maior prova de amar aquilo que Deus revelou, que é o seu livro, é amar aquele que sobre ele foi revelado o livro, o profeta Muhammad. E a maior prova de amar o profeta Muhammad é seguir a sua sunnah. Interessante? Vamos pular então para o grande sábio chamado Ibn Kathir. Ibn Kathir, Kathir significa em árabe muito. O sobrenome dele é filho do muito, de abundância, né? Esse Hafiz Ibn Kathir, Ismail Ibn Kathir, é um dos maiores sábios de interpretação do Alcorão.
junto com Tabari, o Qurtubi, ele faleceu no ano 774 do calendário islâmico, era um grande historiador, era um grande sábio de hadith, ele foi um grande aluno do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Enfim, Ibn Kathir no Sala disse, Ibn Kathir é o melhor, um dos melhores, junto com o Qurtubi, e o Tabari, os melhores que compreenderam e interpretaram o Corão na história islâmica. Ele fala o seguinte sobre esse versículo. Este versículo 31, surata 3, é o que decide, é o que traz a prova para todos que dizem amar a Allah e não seguem o caminho do profeta Muhammad. O seu amor só será verdadeiro se ele comprovar, através de seguir o caminho de Muhammad, que ele ama Allah. Ibn Kathir fala o seguinte, então, que dizer que amar Allah, dizer que ama Deus, é fácil. Todo mundo fala, I love Islam, I love Quran, I love Muhammad. Todo mundo fala isto, que segue o Islã, né? Todo mundo fala isto. Mas qual é a real? Qual que é a verdade? A verdade é dizer que segue. O que vale, o que impera, é se a pessoa segue. Não é falar que ama. O próprio Ibn Kathir, ele menciona o seguinte, uma expressão conhecida entre os árabes. A moral da história não é dizer que ama, mas ser amado. A maior questão não é dizer que ama, mas ser amado. E você só será amado por Allah se amar aquilo que Deus revelou, amar o profeta e seguir aquilo que foi revelado. Ele diz assim, o amor verdadeiro é aquele que está em conjunto com a palavra e as ações. O amor verdadeiro é aquele que se juntam a palavra e as ações. Bonita palavra do Ibn Kathir. Bom, agora o grande sábio Ibn Qayyim, famosíssimo, né? Também ele é contemporâneo do Ibn Kathir, ele fala o seguinte, Allah colocou o selo que comprova o amor a Allah em seguir o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele fala o seguinte, Allah botou o versículo no Corão, se realmente amam Allah, como vocês falam, enchem a boca para falar, eu amo o Islã, eu amo Deus. O profeta Allah falou o que no Corão? Dance, Ibn Qayyim fala, dance, bate tambor, fique pulando, falando Allah, Allah, Allah. O que Deus fala no seu Corão? Se realmente amam Allah, sigam-me. Allah diz para seguir o profeta Muhammad, ou diz para ficar cantando Allah, 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 eu amo Allah, eu amo Allah, eu amo Deus, eu amo Deus. Ou para ficar pulando, ou dançando. Diz o quê? Sigam o caminho do profeta Muhammad. Sigam sua sunna. Né? Por quê? Para chegar até Deus, ele fala o seguinte, para chegar até Deus, não há outro caminho a não ser aquele que ele determinou. Allah determinou o caminho e se só segue Deus através do caminho que ele determinou, e esse caminho chama-se o quê? Sunnah. Se a pessoa fala, mas eu sigo o Islã, eu amo o Islã, eu sigo o Corão, e não segue a Sunnah do profeta, não está falando a verdade. Né? Agora vamos terminar. O grande sábio Muhammad ibn Uthaymin, falecido no ano de 2001. Faleceu no ano 2001, é um grande sábio, deixou inúmeros alunos no mundo inteiro, enfim. Allah yarhamu Sheikh ibn Uthaymin. Ele fala o seguinte, explicando esse versículo. Se vocês realmente amam Deus, no conceito do versículo, falar que ama é a coisa mais fácil que tem. Né? Falar que eu sou, que eu faço, que eu fiz,
que eu sigo, que eu amo, ele fala, é a coisa mais fácil que tem. Porém, Allah, os olhos de Allah, Allah estará julgando, considerando que a pessoa de fato é, não por aquilo que ela fala, mas por aquilo que ela faz. E assalam. Sheikh Ibn Uthaymin traz um significado aqui. Falar que ama Allah, que ama o profeta Muhammad, que segue a Sunnah, que é isto e é aquilo, todo mundo fala, todo mundo faz. Mas só vale para Deus aquilo que a pessoa faz, não o que ela fala. Ele fala assim, o Sheikh Ibn Uthaymin falou o seguinte: entre falar de si que ama Allah e praticar o que Allah revelou, está grande diferença entre os fiéis e os hipócritas. Allah. Porque os hipócritas, eles falam, eu sou muçulmano, eu sou religioso. Gente, falar, todo mundo fala, igual papel aceita tudo. Ninguém burla, ninguém enrola, ninguém engana Deus. Versículo claro, se vocês realmente amam Allah, como vocês estão falando, dança, pula, canta música, dizendo que é zikr. Allah falou o quê? Sigam-me. Siga o profeta em tudo. Na crença. Primeira coisa, a fé, a crença. Na prática religiosa. Na aparência e no comportamento. Deve ser completo isso, não pode ser. Ele chega e vai falar depois. Depois fala o seguinte: quem ama Allah, quem segue o profeta Muhammad, ganha o que em troca? O amor de Allah. A pessoa fala, eu amo Deus, e não segue aquilo que Deus revelou, como que Deus vai amá-lo? Bom, depois ele fala o seguinte: o que importa é ser amado por aquele que você diz que ama. Porque você ser amado, você amar e não ser amado, isso não é amor, é castigo. Que o Nuzim falou o seguinte: a pessoa dizer que gosta de Deus e Deus não gostar dela, isso é um castigo. Como que a pessoa vai receber o amor de Allah? Como a pessoa vai receber mahabbat Allah? Como a pessoa vai ser digna do amor de Deus? Amando aquilo que Deus revelou, que é o Corão. Amando aquele que foi enviado com a revelação, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E sela seguindo aquilo que é para seguir. O próprio Sheikh Ibn Uthaymin falou o seguinte: siga o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que é seguir o profeta Muhammad? Muitas pessoas acham, se eu botar taqiyya, se eu botar o já acabou, não preciso fazer mais nada do Islã. Não, gente. O Islã não é uma prova do Enem que você passa e acabou. O Islã não é uma aposentadoria que você chegou num patamar, acabou, descansou, não precisa trabalhar mais. Não. O Islã é para a vida inteira. É um sistema completo para a vida inteira, que compreende crença, seus valores, seus conceitos sobre Deus, sobre a criação, sobre a criatura, sobre tudo. Então o que é seguir-me? É seguir só no momento? Ou ser muçulmano só sexta-feira? Ou ser muçulmano só quando estou no meio dos muçulmanos? Seguir-me o quê? A vida inteira. Do coração e na aparência, nas palavras, nas expressões. O que o Sheikh Ibn Uthaymin fala? فَاتَّبِعُونِي عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِيعَةِ وعقيدة قولا عملا حالا وتركا. Olha só, isso aqui é uma regra. Chega no Ibn fantástico. Segui-me aquilo que foi revelado para mim, que é a Sharia. Segui-me a crença. Porque se a pessoa dizer, não adianta a pessoa, mashallah, barbinha, taqiyya, thob, Allahu Akbar, tudo, masbah na mão, e ela tem uma crença, quando não é diferente, é contrária a tudo aquilo que ela revelou. Como é que pode? Seguir o profeta Muhammad, primeiro é na crença. Segundo, nas palavras. Sigam o profeta Muhammad até nas palavras. Sim, até nas palavras. Né? A Sunnah, muitas pessoas acham que Sunnah, seguir a Sunnah, anota, olha, isso aqui
Eu quero que... Eu já falei sermão em Porto Alegre, já falei sermão aqui em Curitiba, já falei sermão em São Paulo, e onde eu for um dia eu vou falar sermão. Seguir a sunna não é aparência. Muitas pessoas resumem a sunna em aparência. Fala para ele, o fulano segue a sunna, por quê? Ele tem a barba. A sunna toda é na barba? E a sunna das palavras boas? A sunna do com licença, obrigado, jazakallah khair. A sunna de não fazer fofoca, intriga e não dar um enter para né? Sunna, gente, não tá... a sunna é uma vida. Se você limita o seu sistema de vida, um projeto de vida, numa tahiyya, não está seguindo a sunna. Né? Sunna na crença, sunna nas palavras. O muçulmano não fala palavrão. Quer dizer, se fala, depois ele pede perdão de Allah. O muçulmano não usa os versículos de Deus em vão. Não faz piada com o Corão nem com os profetas. Não. Palavras. O muçulmano não quebra seu pacto, sua palavra. Então, palavras, as ações. Imagina a pessoa dizer, eu amo Allah, eu sigo o Islã, mas eu pratico o Islã que não é aquele que Muhammad trouxe e nesses companheiros seguiram. Que Islã é esse? E a vida dele toda é o Islã. Ou seja, tudo o seu projeto de vida, seu sistema de vida é através daquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. Imagina a pessoa, ela chega assim, ela anda, ela fica parada no trânsito, sua roupa fica dando ordem de trânsito, senta, para. Quem é você? Eu sou um guarda de trânsito. Guarda de trânsito com essa roupa? Guarda de trânsito? Você, não, mas eu gosto de trânsito, eu gosto de ser guarda de trânsito, mas então eu tô... Não. O que vale de verdade é, se você segue o profeta Muhammad na crença, nas palavras, nas ações, em toda a sua situação, tudo. O Ibn Taymiyyah falou o seguinte, quem segue o profeta sallallahu alaihi wasallam, de verdade, na crença, nas palavras, nas ações, na sua situação, na sua vida como um todo, então seguiu sua sunna. Seguiu a sua sunna. Por acaso, alguém tem esperança de ser amado seguindo outro caminho que não seja do profeta? O versículo 31 fala, se vocês realmente amam Allah, sigam-me. Sigam o profeta Muhammad. A pessoa fala, eu amo Allah, eu sigo o Islã, mas não segue o caminho do profeta Muhammad. O profeta Muhammad disse, faça isso, ele fala, eu não quero fazer, ninguém manda em mim. Tá palhaçada. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, não é para fazer isto. E a pessoa fala, eu faço, ninguém manda em mim. Eu vou botar agora no Facebook. Que é isso? Gente, religião é uma coisa séria. Religião não é time de futebol, onde a pessoa torce. O que encontra-se muito não são religiosos fiéis, é torcedor de religião. Torce que a religião dele cresça, torce que as pessoas seguem a religião, mas ele não. Bom, se não é para seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se Deus mandou um livro e não é para seguir o mensageiro, então por que Deus mandou um mensageiro? Porque durante 23 anos o profeta passou o que passou, suportou, ensinou, teve paciência, perseverança, combateu, lutou, se vestiu a armadura, foi para o jihad, Allahu Akbar, ensinou as pessoas a fazer. Por que então, se não é para seguir ele? Bastava pegar um livro, Deus teve lá um livro, tá aqui o livro, cada um siga o livro do jeito que quiser. Mas eu gosto de entender o Islã na visão do Nietzsche. Linismo. Nietzsche. Tá bom. Pega o Corão e entende o Islã na cabeça do Nietzsche. Mas eu gosto de seguir o Islã na cabeça do Mao Tse Tung, do comunismo, né? Do lenismo. Então pega o Corão vai lá entender na sua cabeça.
Não é assim. Não funciona. Porque se for assim, para que Deus mandou um profeta? Para seguir. O profeta no Corão fala, cumpra a oração. Não, mas eu quero rezar do meu jeito. Não é, isso não chama-se Islã. Bom, vamos terminar? Se não for para seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qual a diferença entre o Islã e as outras religiões? Por que meus amigos aqui, que são, eu também, sou de origem cristã judaica, sou de origem cristã, eu como você que tive educação cristã judaica, né? Ou seja, nossos valores aqui no Brasil estão ligados em grande parte, grande mesmo, com a cultura e filosofia cristã, não é? Por que agora existem tantas igrejas, cada uma diferente da outra? Quantas igrejas católicas tem uma, mas quantas formas de interpretar o catolicismo existem? Se eu falar das igrejas evangélicas, com todo respeito aos amigos, quantas religiões, igrejas, denominações, cada um traz a interpretação do seu pastor existem. Por que isto? Porque não existe registrado o que Jesus falou. Entendeu? Tem o Evangelho, tem a Bíblia, o Novo Testamento, e cada um vai interpretar do seu jeito. Então o Corão está óbvio. Se realmente amam Allah, são fiéis ao Islã, sigam o profeta Muhammad. Porque se você tira esse versículo do Corão, cada um vai seguir o jeito que quer. Por isso que tem tantos tipos de ismos, né? Sufismos, salafismos, xiismos, não sei o que mesmos. Não. Allah vai julgar as pessoas por aquilo que elas falam ser ou por aquilo que elas seguem. Fica a dica. Allah vai julgar o julgamento não é por aquilo que a pessoa fala de ser, mas aquilo que ela segue de verdade. Né? Quanto mais a pessoa conhecer a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conhecer a sua sunna, mais ela será seguidora do Islã de verdade. Se ela seguir, né? Se ela ficar na teoria, não vale muita coisa também. E quanto mais ela seguir a sunna do profeta, mais ela seguir o ensinamento do mensageiro de Deus, mais ela será amada por Allah. O próprio Ibn Taymiyyah diz o seguinte, que Allah ama e é amado. Não se fala que Deus é amor. Se fala que Deus ama e é amado. E imagine, você ser amado por Deus. Hadith do profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando Allah gosta de alguém, Allah fala para o anjo Gabriel, eu gosto do fulano. Eu gosto do fulano. Então o anjo Gabriel fala, ó anjos, Allah gosta do fulano, gostem dele também. E Allah faz que as pessoas na terra, quem são as pessoas? Aquelas pessoas que amam Allah, também amam aquela pessoa. Quer ser amado por Deus? Segue a regra. Ame aquilo que Deus ama. Ame aquilo que Deus revelou ao Corão. Ame aquele que foi revelado ao Corão, Muhammad. E para ser lá, siga a sua sunnah. Portanto, meus irmãos, é falado no Corão. Se realmente amam Allah, segui-me, profeta Muhammad. Allah vos amará e perdoará os vossos pecados. Se Allah te ama, Ele perdoará os vossos pecados. No versículo 32 fala, diga ao Muhammad, obedeça a Allah. Obedeça o mensageiro de Allah. Acho que ficou claro, não é, gente? Eu não quero ser repetitivo, mas é necessário. Muitas pessoas falam o seguinte, eu não julgo a intenção delas, mas é uma falta de um pouco de coerência naquilo que ela fala. Não tem que seguir a sunna. Não pode fazer, por quê? Haram, porque o profeta disse que não pode, mas não tem que seguir a sunna. Allah fala o que no Corão?
obedeçam a Allah e obedeçam ao mensageiro. Você obedece o mensageiro de Deus? O versículo 32 fala o seguinte: por quê? Anota, acorda. Obedeçam a Allah e ao mensageiro. Se virar as costas, para quê? Na obediência de Allah e ao mensageiro, saiba que Allah não ama os incrédulos. Porque quem é aquela pessoa que diz eu escuto e desobedeço? Não pode ser muçulmano. Eu escuto que está no Alcorão, Allah disse para mim que está no Alcorão, que eu tenho que seguir Muhammad, mas eu sou livre, eu faço o que eu quiser, eu sou vida louca, ninguém manda em mim. Isso chama-se Islã? Ou se chama-se rebeldia? Bom, anote versículo 31 e versículo 32. Fala o seguinte: em nome de Deus, clemente e misericordioso, diga, se você realmente ama Allah, siga-me, profeta Muhammad. Siga as suas palavras, seus conselhos, seus exemplos. Allah vos amará. E se Allah te amar, só espere coisa boa. Allah te amará e perdoará os vossos pecados. Porque Allah é perdoador, perdoa o passado e é misericordioso. E dará o paraíso no futuro. E diga, obedeçam a Allah e obedeçam o mensageiro. Mas se você virar as costas, saiba que Allah não aprecia. Allah não gosta dos incrédulos. Allah não gosta daquelas pessoas que viram as costas para ele. Allah não gosta daquelas pessoas que viram as costas para a sua mensagem.